Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dualidade. Nós vamos refletir como sempre e você participa junto. Vamos lá. Um dos maiores prazeres concedidos ao homem sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. Chico Xavier. Pois é, como é bom a gente sentir que, de repente, damos de encontro com pessoas que nos são familiares, que o nosso coração sente que tem coisa boa, que traz realmente alegria, simpatia e amor. E isso é uma das formas que nós estamos sentindo hoje em relação ao nosso convidado. É uma pessoa muito querida que você conhece, já esteve conosco na segunda temporada do Dualidade e hoje está aqui. É escritor, é orador, é pesquisador espírita e nós estamos recebendo com muito prazer o nosso querido amigo. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está, Paulo? Paulo Henrique de Figueiredo, ele vive sempre fazendo pesquisas e nós estamos aqui com ele hoje para nos ensinar certas coisas que o tempo às vezes nos deixa esquecendo, né? Paulo, é um maior prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós sabemos da sua agenda aí super lotada, mas obrigada. Toda a equipe do Dualidade eu que agradeço. Te recebe com todo carinho. Deixa eu te falar, nós estávamos pensando aqui nos tipos de relacionamento hoje em dia, né? Que a gente vê que está muito diferenciado, muitas coisas acontecem já, às vezes, sem registro em papel, ou então situações que são apressadas por conveniência, por fuga, por querer sair de uma tal situação. Aí eu te pergunto, trazendo, né, para o estudo que você faz aí há tanto e tanto tempo, como é que fica o livre-arbítrio da pessoa em relação a alguns relacionamentos atuais que não exigem mais certas outras coisas como antigamente? A questão do livre-arbítrio, ela é complexa, mas ela é fundamental na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela se fundamenta na liberdade do indivíduo, muito mais do que qualquer outra tradição filosófica ou religiosa. Mas a gente precisa compreender como é que funciona essa liberdade, porque muitas pessoas, olhando para a sua própria vida e muitas vezes para as dificuldades que enfrenta, imagina que aquilo está sendo imposto. Enfrenta uma grande dificuldade e fala, puxa, por que eu recebi esse castigo? Por que eu estou enfrentando isso? E às vezes nem é castigo. A maioria das vezes a pessoa não tem memória, né? Ela não tem memória do que ela imaginou, escolheu antes de encarnar. Antes de encarnar. E o Espiritismo demonstra o que se chama lei da escolha das provas. Essa lei da escolha das provas, ela demonstra o seguinte: quando você tem consciência do que você quer fazer com o seu futuro, das coisas que você quer conquistar, e muitas vezes das imperfeições que você quer superar, antes de encarnar, você faz a escolha das principais circunstâncias que vão ser os seus desafios. Mas reencarnando, esquece desse propósito. Então, o Espiritismo, ele vem trazer para a gente uma nova maneira de encarar a vida, porque muitas das coisas que a gente enfrenta como sendo dificuldade, ela não tem nenhum caráter de castigo, né? Ela tem o caráter de um desafio que propõe a você a ter uma conquista. Certo. Essa é a visão espírita das circunstâncias. E a questão do relacionamento pessoal, a gente tem que olhar não como seres humanos, olhe como espírito. A vida aqui na Terra, comparada com a vida no mundo espiritual, ela é um tempo pequeno. E a gente tem muitas encarnações. Então veja, se fôssemos considerar cada vida como sendo um referencial absoluto da nossa personalidade, se você teve, contando só as últimas 100 vidas, nós tivemos certamente 100 pais e 100 mães. Imagina a quantidade de irmãos. Então, se esses relacionamentos fossem estanques e muitas vezes não se repetissem os mesmos espíritos, a gente chegava no mundo espiritual e teria milhares e milhares e milhares de relacionamento. Então, em verdade, por mais que a gente venha à Terra e estabeleça novos desafios, no mundo espiritual, o relacionamento se estabelece por afinidade. Não tem jeito. Então, são espíritos amigos que se tornam próximos
e que muitas vezes vêm juntos, né, enfrentando as mesmas circunstâncias, outras não. Então, a verdadeira vida, o verdadeiro relacionamento, ele se mantém e ele se estabelece no mundo espiritual. E por que acontece essas coisas de repente, a gente vê pela primeira vez uma pessoa e parece que a gente já conhece faz tempo? É por conta exatamente desse reencontro de espíritos? Quando a gente tem teorias equivocadas, porque a maioria das teorias, né, seja na religião e no materialismo, considera a vida como sendo uma só. Então, circunstâncias como essas ficam inexplicadas. Pois é. Mas quando você considera afinidades anteriores e ao mesmo tempo passagens nossas por esse mundo em outras vidas, fica muito mais bem lúcido e bem explicado, não só relacionamentos, né, que parece que no momento você já conhece e tem uma grande afinidade, como até locais, né? Muitas vezes a gente vai para um local e percebe que não está ali, não é a primeira vez. Cidades que às vezes nunca foi nessa encarnação e a gente parece que conhece tudo. E tem muitos e muitos casos de relatos de pessoas que nunca estiveram no local e descrevem. Sim, olha, aqui eu já estive, tem tal coisa ali atrás. É verdade. Então isso é muito comum, né? E demonstra que o nosso relacionamento com esse mundo é muito mais antigo do que a gente imagina. Então existe paixão à primeira vista, amor à primeira vista? Porque paixão é diferente de amor. Veja, eu acredito que à primeira vista seria num olhar fechado, né? Certamente, se as escolhas, né, a gente faz escolhas de provas e de circunstâncias, a gente também faz escolhas de relacionamento. Mas as escolhas de relacionamento e os fatos que a gente vive não são detalhados, estanques, com a data certa. Olha, no dia tal eu vou encontrar tal pessoa. Muitas vezes a gente estabelece uma afinidade e aqueles dois programam de se encontrar, mas não está planejado antecipadamente a circunstância. A vida vai aproximando. Sim. Agora, o momento certo que os dois vão se encontrar depende das circunstâncias naturais da vida. Mas a pessoa tem que fazer por onde também com que aconteça algumas coisas. Há um interesse anterior. Que venham... Em espírito, eles já estão em sintonia. Antes então, lembra de se reencontrar. Muitas vezes. Então, a gente pode imaginar o seguinte, dois espíritos combinam de se encontrar nesta vida. Quando dorme, os dois se encontram. Mesmo antes de ter o primeiro contato. Isso pode ser um motivo, por exemplo, de quando as duas pessoas têm um primeiro contato e naquele primeiro olhar fala, nossa, mas eu conheço essa pessoa. Porque se encontrou no plano físico. Eu conheço relatos de casais que os dois, antes de se conhecerem, tinham se visto em sonho. Tem então, vários, né? Eu já tinha visto em sonho e quando encontrei não foi novidade. Então isso mostra o quê? As relações entre o mundo espiritual e o mundo físico são muito mais próximas do que a gente imagina. Paulo, o espiritismo não tem rituais, né? Não tem casamento, né? Naquela situação toda do catolicismo e outras religiões. Você acha que com o tempo, apesar de estar diferente escrito isso no Evangelho, você acha que com o tempo não vai mais existir papel assinando para validar casamento? Eu acho que a sua pergunta é bastante interessante, né? Aqui no mundo, para questões legais, a gente tem que estabelecer uma série de compromissos, né? Mas vamos abstrair um pouco do que você está dizendo. A autonomia moral e heteronomia moral. A heteronomia é a moral que se baseou as religiões todas e o materialismo. E ela funciona assim, se você fizer o certo, você vai ser recompensado. Se fizer o errado, vai ser castigado. Isso causa a necessidade de vigilância. Sim. O que você está fazendo, o que não está, você fez errado, você fez certo. Então a gente vive num mundo que a cobrança de indivíduo para outro indivíduo é constante, de saber se está falando a verdade ou não está. Vamos imaginar o que é que propõe o Espiritismo. Ele propõe um relacionamento futuro entre as pessoas que vai se aproximar cada vez mais da confiança. Então, um mundo reestruturado do futuro, as pessoas confiam umas nas outras. Não há uma relação de dependência, não há castigo nem recompensa. Quando chegar nesse momento, não vai ter necessidade de se estabelecer tantas leis, tantas obrigações. O que vale não é o amor, não é o sentimento. Exatamente. Tanto que tantos casamentos se desfazem independente de estar no papel. Então, o que vale, o que segura um casal não é o papel assinado. Quanto mais isso foi percebido e se tornar corrente, né? Os papéis vão se tornando só questões legais, né? E o casamento efetivamente se torna um produtivo.
a relação entre as duas pessoas passa a ser o fundamental. Porque, exatamente. Porque geralmente o papel talvez te dê direito a coisas materiais. Exatamente. Mas não segura o coração. Exatamente. Né? Mas isso a gente vai descobrindo com o tempo, né? Porque e vai mudando os hábitos, né? Aí o desapego vai ser uma prova do relacionamento, né? Que não tenha nada realmente segurando no seu sentimento e o amor. Por isso que a gente enxerga o quanto o espiritismo pode contribuir para a mudança da relação social, né? Sim. Porque quando a gente cria essa relativa, né, torna relativa essas questões que são de uma vida só e percebe uma vida corrente, existem alguns relatos bastante interessantes que os celtas, né, que eram um povo que existia ali, e Kardec faz referência, porque o nome dele, Allan Kardec, é um pseudônimo, e é um pseudônimo celta. Né? Então, ele era um povo que vivia, inclusive na região da França, e eles eram reencarnacionistas. E eles usavam o conceito da reencarnação no cotidiano. Eles sabiam que estariam juntos depois em outras vidas. E já sabiam naquela vida, época. o cotidiano deles era baseado na certeza da reencarnação. Então a gente vive hoje numa sociedade materialista. Materialista. E ela não leva em consideração essas questões. Então a gente pode imaginar que num futuro que a reencarnação se torne um fato, né, aceito por todos, muitas das questões nossas cotidianas vão se alterar. Que bom. Nós vamos continuar esse papo daqui a pouquinho. Continue conosco, nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Até já. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Estamos de volta, hoje conversando com o nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo, que é escritor, que é orador, que é pesquisador espírita, sobre relacionamento e livre-arbítrio. A gente falando dessa possibilidade de não existir mais papéis que segurem realmente um amor, né, de verdade, e o divórcio, e as situações de bigamia que ainda existem no planeta, né, de poligamia, de bigamia, tudo isso vai entrar num pacote só dentro da evolução do espírito, né? E tem alguma coisa já dita, programada, isso por Kardec, pelos espíritos? Kardec não tratou muito dessa questão, né? Ele deu opinião pessoal, mas os espíritos não se pronunciaram sobre a questão de... Não, mas o que a gente consegue pressentir, estudando a obra de Kardec, é que os espíritos tratam a questão do gênero de uma forma absolutamente diferente da nossa. E a gente consegue entender isso. Porque a questão do gênero, ela é uma questão fisiológica. Né? O homem, mulher, né? O feminino, o masculino, ele está relacionado fundamentalmente a questões hormonais. A constituição... É claro que depois, no ser humano, isso se tornou uma questão social. Mas se nós formos pensar em sua origem, essa origem está no animal. Então, quando você sai do corpo e vai para o mundo espiritual, a questão de gênero deixa de perder toda a questão fisiológica e se torna só uma questão social. E quanto mais o espírito evolui, menos ele está preso à questão fisiológica. O que significa isso? Que o espírito ele vai se tornando independente da questão de gênero. Porque a gente vê até aquele negócio do clone, da ovelhinha, que vai chegar um tempo que não vai mais precisar dos relacionamentos de corpos, os relacionamentos materiais, não é? Eu acho que a gente pode separar um pouco a questão. A fisiologia ela está relacionada ao corpo, mas a gente constrói a nossa mente e o que a gente pensa da sociedade conforme a evolução do espírito. Então, quanto mais a gente tiver consciência de que somos espíritos usando um corpo, eu acho que essas questões no futuro, vão perder um pouco a força. Sim. Vão perder um pouco o seu foco tão forte como é hoje.
Hoje o ser humano gira muito em torno da questão fisiológica, Com né? certeza. Dos instintos, das necessidades fisiológicas, sabe? Então, a gente consegue imaginar que o desenvolvimento do entendimento vai fazer com que hoje questões que são muito importantes se tornem questões sem importância Secundárias. no futuro. E essa É a minha convicção. poligamia, eu acredito. E essa poligamia que ainda existe em alguns lugares, que o homem, né, casa com várias mulheres e está ali todo mundo convivendo numa boa. Mas isso a gente tem questões que são peculiares a cada país, né? Pois é. Então são hábitos. Vamos pensar o seguinte, na Grécia antiga, quando a gente vai ler o que escreveu, por exemplo, Platão, e faz referência a Sócrates e a outros gregos do mesmo tempo, o relacionamento, o prazer sexual era entre homens. A mulher, ela tinha a função da procriação e cuidar do lar. Ela nem tinha muito relacionamento social. Então, a realidade ali era natural. Então, quando a gente lê então, os textos de Platão, eles fazem referência a isso. Próprio, como é que chama aquele imperador? O pessoal de Roma antiga, se você vê aqueles filmes antigos, Calígula. Então, mas não tem o caráter que nós damos hoje. Sim, sim. Porque a vivência era outra e não essa, o hábito social era outro. Então, as questões, e pode ser diferente para o futuro. Então, acho que são coisas que não tem muito o que a gente desenvolver e se preocupar tanto, porque o desenvolvimento da humanidade, né, do ponto de vista intelectual e moral, vai fazer com que coisas que hoje são muito importantes no futuro não vão ser. Eu tenho convicção de que alguns séculos para frente, quando se olhar para o nosso tempo, vão falar, puxa, mas olha que preocupações que eles tinham, né? Então, quando você se esclarece, alguns problemas deixam de existir. E eu acho que essas questões vão se resolver assim com o tempo. Certo. Até acredito que os espíritos não se pronunciam tanto, justamente por essa... Eles estão aguardando a gente mudar os paradigmas e a forma de olhar as questões. Paulo, o que você falaria para o nosso público, principalmente os adolescentes, ou então para os pais, para que conversem com os adolescentes em relação a escolhas de relacionamentos, a escolhas de vida dentro desse particular? Olha, a educação tradicional, fundamentada nas ideias antigas da igreja e até mesmo a materialista, ela qualifica a moral como sendo o indivíduo se submetendo às regras. Então, uma educação que você faz isso, ela se torna um condicionamento. Então, você pega o jovem e vai dizer para ele, isso você tem que fazer, isso você não pode fazer. Quando você lida com o jovem e com a criança, determinando o que ela tem ou não que fazer, a forma dela se relacionar com a vida e com as escolhas é assim, isso eu posso, isso eu não posso. Só que você não está fazendo com que aquele indivíduo saiba lidar com as circunstâncias. Ele está sabendo lidar só com as regras. Então, um jovem, ele pode parecer muito educado socialmente. Olha como ele age direitinho, olha como ele respeita, olha como na frente dos outros ele conversa bem. Então, parece que é educado. Agora, quando ele sai de perto dos pais e ele vai ter que fazer as próprias escolhas na vida, ele não foi preparado. Ele não foi preparado para escolher. Ele foi preparado para obedecer regras. Porque o jovem, hoje em dia, você não consegue ditar normas. Né? Eles são muito independentes. Mas nós temos que aproveitar isso. Porque o que a gente tem que fazer com o jovem? Ele tem que aprender a lidar com a sua independência. Sim. Lidar, conhecer as consequências das escolhas. E como é que você faz isso? Desde criança, você tem que fazer com que ele escolha. E aí você conversa sobre a escolha que ele fez e qual a consequência que teve. Se você deixar o jovem experimentar, escolher, e quando ele faz uma escolha e faz outra, você conversa com ele, olha, quando você escolheu isso, olha o que aconteceu. E quando você escolheu isso, olha o que aconteceu. Então você começa a fazer com que o jovem aprenda a lidar com as consequências das escolhas. Se a gente quer um indivíduo responsável, ele tem que ser livre. Exatamente, liberdade, né? Então vamos agora, o que é liberdade? A liberdade essa que é a confusão que se faz. Todo mundo pensa que liberdade é fazer o que quer, é fazer qualquer coisa. Não, a liberdade é você escolher com a razão. O Espiritismo vai trabalhar isso com muita clareza. Liberdade é saber escolher com a razão. Então, o que é saber escolher com a razão? Eu penso, sei as hipóteses, sei as consequências dela e faço lucidamente a escolha. Então, é importante que os pais apontem uma religião? Então, veja, o Espiritismo em si não é uma religião. Então, as pessoas se confundem um pouco. Eu sou espírita, mas eu vou deixar ele escolher uma religião. Não.
O Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo aponta para você um entendimento da vida. Então, eu acho que quem é espírita e tem convicção disso, é um dever dele transmitir isso ao seu filho. Porque a todo interessado a gente tem que transmitir. Mesmo que ele não queira Imagina o seu depois filho. seguir. Mas veja, aí a questão de ter religião ou não ter, não passa pelo Espiritismo. Porque se a gente explicar direitinho o que é o Espiritismo para os nossos filhos, nós vamos dizer o seguinte: olha, religiões são coisas que as pessoas acreditam, são crenças. O Espiritismo fala da realidade. Então, a gente tem que falar para o filho, voltar várias vezes no mundo é um fato. Você morrer e ter contato de novo com aqueles que estavam lá é fato, não é crença. Agora, religiões são crenças. Então, se você quiser seguir alguma crença, é uma escolha sua. Mas saiba a realidade que há por trás de tudo aquilo que a gente está vendo aqui. Fora dos 5 sentidos, existe algo mais. Então seria dar uma sacudida nas responsabilidades Exatamente. que o jovem tem que ter e vai ter, não tem como fugir. E a moral espírita, se você oferecer isso para o jovem, ele vai entender facilmente. Se você falar para eles assim, olha, Deus não está olhando o que você está fazendo e vai te dar um castigo se você errou e vai te recompensar se você fez certo. A responsabilidade toda é sua. O que você faz na vida e os seus caminhos. E às vezes a gente não para dizer para a criança o seguinte: Deus não te fez pronto. Você iniciou na sua primeira vida humana simples, ignorante. Mas como é isso? Você fala, você não tinha conhecimento nenhum, não sabia fazer nada, nem decidir nada. Olha para você agora, fala para o seu filho. Você não sabe decidir? Você não tem inteligência, não sabe escolher? Fala, então isso tudo foi você que conquistou. Mas como você fez? Várias vidas. Vida após vida você foi conquistando. Então esses valores são seus, saiba usar bem. Pois é, só que isso é usar o Espiritismo na educação. Só que tem vezes, Paulo, que os pais não têm o mínimo conhecimento para poder passar isso para os seus filhos. A gente vê isso nas escolas públicas, em várias sociedades aí, né? Então fica uma situação delicada. Onde ele vai buscar? E o problema não passa a não ser mais deles e passa a ser nosso, comunicadores espíritas. Então eu, Celina, né, você, os outros comunicadores que fazem parte dessa grande rede, né, por isso a importância da FEAL e das emissoras. Tem que estudar o Espiritismo com profundidade para transmitir realmente o que ele oferece, né, e não um entendimento que é falso. Então, o Espiritismo é muito recente. Uhum. Nós temos 2, 3 gerações. Sim. Agora, a humanidade, quanto tempo já não viveu preso aos dogmas? Desde milhares de anos. E os dogmas não ensinam a lidar com a liberdade. Os dogmas foram feitos para submeter. Sim. Os dogmas, a finalidade do dogma nas primeiras civilizações era a submissão do povo. Então, se a gente ficou milhares de anos ensinando as pessoas a serem submissas, agora é que nós estamos iniciando um novo discurso, que é o discurso da liberdade. Mas o que o Espiritismo precisa ser divulgado liberdade não é fazer qualquer coisa, fazer o que vem à cabeça. Liberdade é fazer as escolhas de acordo com a sua própria razão. Então isso gera um mundo novo, realmente. E por isso a importância de buscar o conhecimento, do estudo. Exato, porque tudo isso que eu estou falando não é ideia minha. Uhum. Isso está escrito nas obras de Kardec, mas se você não se debruçar com cuidado, pesquisar com calma, para interpretar realmente o que está ali escrito, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Quando você não presta atenção para encontrar uma nova proposta, você repete aquelas que você já ouviu antes. A gente só muda quando compreendeu profundamente. Então o estudo, né, a busca de uma nova compreensão tem que ser o objetivo de quem se deseja ser espírita. E se modificar para melhor, né? Porque você conversa com adolescentes, tipo pré-adolescente, 11, 12 anos, muitos deles nunca ouviram falar de Deus, Paulo. Isso, eu tive uma experiência recente que aconteceu isso. Crianças vindo falar, mas Deus, eu tenho uma amiga, a criança falando, que ela odeia Deus, porque ela disse que Deus castiga. Exatamente, mas aí você falou tudo. Você falou que ele odeia que Deus. Pois é. O Deus que castiga. E Deus castiga? Não. Uhum. Então, é a falta de buscar o conhecimento. Ele odeia o Deus falso. Então a gente tem que apresentar para ele o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que deu a ele 100% de liberdade. Uma liberdade tão grande que até mesmo essa liberdade permite que ele erre. E para que ele erra? Ele erra para aprender com erro. Tá certo. Então esse Deus é um Deus que vai agradar a todos, principalmente os jovens. Olha, nós estamos assim lisonjeados, honrados com a sua presença mais uma vez na Dualidade. Já te deixamos aqui um convite para um próximo, dentro da sua possibilidade. Vamos sim, claro. E receba realmente toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho mais uma vez. Muito obrigado, Celina. Obrigado a todos que nos acompanharam.
E nós agradecemos você também aí pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Dualidade e convidamos a participar com sugestões, com perguntas, tirar suas dúvidas através do e-mail dualidade@feal.com.br. E você pode assistir esse e outros programas youtube.com/TV Mundo Maior. E para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.